Vamos começar então. Funções matemáticas. Vou falar funções matemáticas porque a gente já teve aula de outros tipos de funções, né? Função trigonométrica, já teve de função orgânica, né? Na química também, só que a gente está falando de funções matemáticas. Se é funções matemáticas, é uma aula bem geral, uma aula bem abrangente, tá? Então a gente vai ter que falar de vários tipos de funções aqui, depois eu vou falar os vários tipos que tem, mas eu não vou entrar em detalhe em nenhuma. Porque eu sei, como vocês têm falado para mim, que a dificuldade tem sido, não só vocês duas que me falaram agora no começo, mas outros alunos também têm me falado que a dificuldade é a interpretação da questão, saber o que fazer e saber qual fórmula usar, né? Então é isso que a gente vai abordar aqui. Porque as questões de função, elas são muito parecidas, tá? Existem dois tipos de função, de questões. Dois tipos de questões. Isso aqui vocês não precisam anotar, não. Mas é só para vocês terem ideia. Dois tipos de questões. A primeira são as questões diretas. E segundo são as questões contextualizadas, tá? As duas, as diretas, são mais comuns em vestibulares, e as contextualizadas são mais comuns no Enem, tá bom? Isso não significa que uma exclui a outra. Não significa nada. Pode ser que no Enem tenha direta também, e pode ser que nos vestibulares, FUVEST, Unicamp, Unesp, não sei o que mais, tenha contextualizadas também, tá bom? Uma não é exclusiva da outra. Mas é mais comum, eu tô falando que é mais comum. Então, quando você entende isso, você vê qual é a abordagem que você precisa colocar. Quando é direta, é só substituir valores, fazer uma conta ali, fazer outra aqui. E quando é contextualizada, você tem que ter aquele trabalho de entender o que cada dado significa, por que o enunciado está te dando aquele dado, o que você tem que fazer com aquilo, né? E aí são as questões contextualizadas que envolvem interpretação. Vamos começar a definição que alguns alunos já me viram falando, e eu gosto muito dessa definição, porque depois que eu aprendi isso, fez muito sentido na minha cabeça. Função é uma máquina. É uma máquina de transformar valores. Transformar valores. Então, função é uma máquina. E você vai colocar um valor x, ela vai fazer algum cálculo e vai entrar num valor y. Vai te devolver um valor y. Beleza? Isso aqui talvez seja chovendo molhado, talvez seja, ou seja, vocês já devem ter noção disso, mas a minha ideia aqui é pegar todos os níveis, tá? Claro que eu vou ter que falar mais devagar, claro que eu vou ter que falar mais rápido, e você vai se adequar no seu nível aí. O desenho que todo mundo gosta, né? Só eu gosto. É esse aqui, ó. Uma máquina. Isso aqui é uma máquina. E você vai colocar um valor x aqui, você vai entrar com o valor x, ela vai fazer um cálculo aqui, vai te devolver o valor y. Pronto, isso aqui eu acabei de desenhar para você o que é uma função, uma máquina. Que cálculo que é esse? Esse cálculo é chamado de f de x. Ok? Suponhamos, exemplo, a máquina, todo valor que entrar na máquina, ela vai somar 1. Então, digo que o y que vai sair é igual a x mais 1. Beleza? Entrou 0, vai sair 1. Entrou 1, vai sair 2. Entrou 2, vai sair 3. Entrou 1 milhão, vai sair 1 milhão e 1. Todo valor que você colocar vai somar 1. Então, pronto. Essa aqui é a minha definição de função. Isso aqui é a mesma coisa que o f de x. Vamos colocar outro exemplo aqui. Se ele colocar aqui o y, todo valor que der, você vai pegar o x, vai elevar ao quadrado, vai multiplicar por 2 o resultado, aí você vai somar com 3 vezes o valor do mesmo x, e no final você vai somar com 8. Pronto, esse aqui também pode ser um outro f de x. Até aqui tudo bem, né? Até aqui, problema nenhum, né? Todo mundo ok. Agora, o que eu vou puxar para vocês aqui? Os tipos de funções, ó. Vou puxar para vocês aqui. Os tipos de função. Como eu falei, isso aqui é uma aula
abrangente, então eu não vou entrar em detalhe em nenhum tipo de função, mas está aqui alguns dos tipos mais importantes que a gente estuda, tá? Tá aí, ó. Tipo de função. Depende do que você vai fazer com o x. Se for uma função afim, significa que você vai pegar o seu x, multiplicar por um valor a e vai somar com o valor b. Vai colocar um valor na máquina, vai multiplicar por a, somar com outro valor b. Se for uma função quadrática, vai seguir isso daqui. Uma função constante vai ser sempre um valor k, uma constante k. Ou seja, não depende do valor de x. Não importa o que entra na máquina, o resultado não muda, o resultado é sempre o mesmo. Se for uma função trigonométrica, por exemplo, se você coloca um x, ela vai calcular o seno do x e vai te dar o y, ou o seno do x, ou a tangente de x, tanto faz. Exponencial, o x vai estar no expoente de uma constante a, vai sair y. Logaritmo, o x vai estar na base de um logaritmo. Se for modular, o x vai ser, a gente vai calcular o módulo de x. Uma outra coisa antes da gente partir para os exercícios é o que é o gráfico. O que é o gráfico de uma função e para que serve o gráfico? O gráfico é a relação visual, para você visualizar, relação visual entre x e y. Pronto, uma relação visual entre o valor que está entrando na máquina e o valor que está saindo da máquina. Então, a gente desenha assim, o x está na horizontal, o y está na vertical, e para cada valor de x, aqui eu tenho um x1, eu vou ter um certo valor de y. Então, quando eu coloco na máquina esse valor x, vai sair esse valor y. Se eu colocar um valor x2, vai sair um y2. E aí, na hora que eu juntar todos esses pontos, por exemplo, eu posso ter alguma coisa assim, ó. Pronto, esse aqui é uma função. Eu estou juntando todos os respectivos x e todos os respectivos y. E pronto, no fim das contas eu vou desenhar uma máquina. E agora, um detalhe que pode ser questão de prova, tá bom? Que é todo x leva a somente um y, tá? Então isso aí pode ser uma questão de prova. Se for uma função, um x só pode dar um único y, tá? Não existe, por exemplo, ó, um gráfico que seja assim, ó, de função, tá bom? De função. Pode ser gráfico de outra coisa, tipo de equação, de não sei o que. Mas, por exemplo, não existe um gráfico assim, ó. Função. Por quê? Porque esse x aqui, por exemplo, ó, ele está pegando esse y aqui, pegando esse y aqui e está pegando esse, entendeu? O mesmo x está pegando 3y. Não existe, tá bom? Para função, somente um y. Então, isso pode ser uma questão de prova te perguntando essa verdade aí. Ok? Prossigamos. Vamos começar a resolver os exercícios, então. Deixa eu puxar aqui para vocês os exercícios que eu deixei separado. O gráfico a seguir representa a função f de x, definida no intervalo menos 1 até 6. Então, eu vou pegar x somente menos 1 até 6. Considerando a função h de x, que é igual a f de x menos 2, então o valor da expressão dada por isso aí é igual a. E aí ele me deu o gráfico. Como é que eu vou fazer essa questão aí? Essa é uma questão muito boa, tá? Como é que eu vou fazer essa questão aí? Gente, eu vou ter que fazer aquele desenho lá que é engraçadinho, é bobo, é besta, mas funciona. Tá? E ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá, vamos colocar assim, ó. Suponhamos que f de x, eu vou colocar o x de outra cor, então depois eu escrevo, é igual a x mais b. F de x é igual a vezes x mais b, tá? Desenho bobinho, mas funciona, tá? Funciona porque você entende. O que eu quero dizer, ó? Se eu estou falando de f de x, é ax mais b, então significa que dentro da máquina eu estou colocando um valor x. Mas e se eu não colocar um valor x, mas eu colocar um valor x menos 2? X menos 2. Então significa que eu vou pegar o a e vou multiplicar por x menos 2. Beleza?
E se no lugar de x eu colocar coração? Significa que no lugar de x eu vou colocar coração. E se no lugar de x eu colocar estrela? Coloco estrela. Se, por último, tá bom? Se no lugar de x eu colocar chinela havaiana, no lugar de x aqui eu coloco chinela havaiana, tá bom? Eu prometo que de tanto eu fazer essa piada, eu vou aprender a desenhar uma chinela havaiana melhor. O que eu quero dizer com isso? É que não importa o que está aqui dentro. Às vezes a gente olha para isso aqui, ó, onde está minha setinha aqui, ó, e você assusta e fala, nossa, o que é isso? F de H, que tanto de parênteses, tem um 3, ainda tem que somar com isso aqui. Não importa. O que você tem que pensar é que tem alguma coisa que está dentro de um parênteses, é o meu x. Ou seja, no lugar do x da função, eu vou colocar o que está dentro do parênteses. Não importa o que ele seja, um coração ou um chinelo havaiano, entendeu? Então, quando a gente fala assim, ó, que o meu h de x é igual a f de x menos 2, significa que para eu calcular a função h, eu preciso calcular a função f, só que com o x subtraindo 2. Então, a gente vai olhar primeiro, ó, vamos olhar para duas partes. Ó, essa aqui vai ser a minha primeira parte, vou chamar de 1, e essa aqui vai ser a minha segunda parte, vou chamar de 2. Então, eu tenho que calcular a parte 1 e a parte 2, tá bom? Deixa eu puxar esse aqui para baixo. Puxar aqui para baixo, que a gente não vai usar, né? A gente faz o cálculo aqui do lado. Bom, primeiro, ele quer me falar de f de h de 3. Como é que eu vou calcular isso? Olha de dentro para fora. Ó. O que está dentro do f? O h de 3. Então, significa que eu vou olhar para o h de 3 e vou ver quem que é h de 3. Ó. Ele me disse que h de 3 é igual a f de 3 menos 2. Ó. Aqui, ó. Todo h é igual a f de x menos 2. Só que f de 3 menos 2 é 1. Ou seja, h de 3 é a mesma coisa que f de 1. Só que o f de 1 tem o gráfico aqui, ó. É só olhar aqui, ó. Então, aqui, ó. A gente estava falando do f de 1. O f de 1, eu vou ter que pegar o f. Quem que é o x do f? É o 1. No x do f, eu tenho o y que vale 4. Ou seja, f de 1 é a mesma coisa que 4. Venho para cá e escrevo f de 1 é igual a 4. Ou seja, h de 3 é a mesma coisa que f de 1, que é a mesma coisa que 4. Então, quando eu olho para cá, ó, se eu estou falando f de h de 3, no lugar de... Vou colocar de outra cor até, ó. H de 3, vou apagar aqui, ó. H de 3. Isso para mim vai ser a mesma coisa que f de 4. F de 4, porque h de 3 é a mesma coisa que 4. E aí, f de 4 eu tenho no gráfico. Eu vou lá e olho aqui, ó, quem que é f de 4? Está no gráfico. Ó. Quando o x vale 4, o y vale 1. Ou seja, f de 4 é igual a 1. Então, já encontrei o meu primeiro valor, que é igual a 1. Então, eu já sei que minha primeira expressão vai ser 1 mais... Agora eu vou calcular a segunda. Qual que é a segunda? Segunda parte. H de f de 4. H de f de 4. Então, quem está dentro do parênteses, primeiro é o 4. Então, o 4 está no parênteses do f. Ou seja, eu estou falando de f de 4. O f de 4 a gente acabou de ver, né? O f de 4 aqui, ó. Quando o x vale 4, o f vale 1. Eu já sei que isso aqui, ó, é igual a 1. Ou seja, aqui, ó, eu vou apagar f de 4. F de 4. Isso é igual a h de quanto? De 1. Ó. Veja que o que está em laranja ou vermelho, aí não sei como é que está saindo para vocês, aqui para mim sai laranja. O que está em laranja
É a mesma coisa, ó. F de 4 é igual a 1. Então, F de 4, que está dentro do parênteses, é igual a 1, que está dentro do parênteses. E quem que é H de 1? Eu não sei. H de 1 eu não sei. Porque ele não me deu o gráfico do H. Ele não me deu o gráfico do H. Porque ele me deu a relação entre H e F. Ó. Então, o H de 1, se eu substituir 1 no lugar de X, eu vou substituir 1 aqui também. Ó. Então, H de 1 é 1 menos 2. É F de 1 menos 2. É igual a F de 1 menos 2. Para quanto que é 1 menos 2? É menos 1, né? Então, isso é igual a F de menos 1. Ou seja, o H de 1, eu não tenho valor porque eu não tenho gráfico, é a mesma coisa que F de menos 1. Mas quem que é F de menos 1? Aí eu venho aqui, olha, ó, o F é esse gráfico aqui. O F de menos 1, quando o X vale menos 1, o Y vale menos 2. Ou seja, o H de 1 é igual a F de menos 1, que é igual a menos 2. H de 1 é igual a menos 2. Então eu venho e substituo aqui, ó, igual a menos 2. Ou seja, H de F de 4 é igual a menos 2. E essa é a minha segunda parte da equação. Ó. Menos 2. Eu vou apagar esse aqui para não confundir e vou trazer esses dois aqui para cima. Então ficou 1 mais menos 2. Aqui tem jogo de sinal, tá? Ó, anota isso aí. Jogo de sinal você só faz em 3 casos. Quando é multiplicação, quando é divisão e quando tem parênteses. Quando tem parênteses entre os sinais, que é o caso. Ó. Aqui não é multiplicação, tá? Então eu não estou fazendo 1 vezes menos 2, vai ficar menos. Não, não é isso não. Aqui é uma soma, só que tem um parênteses. Então aqui a gente faz jogo de sinal, que vai dar 1, mais com menos, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. São diferentes, então vai dar menos 2. E 1 menos 2 é menos 1. Você tem 1, mas está devendo 2, então você vai pagar o que você tem, mas continua devendo menos 1. Portanto, o resultado dessa equação toda aqui é menos 1, que dá a letra D. Agora eu vou pegar uma questão contextualizada, e é essa daqui. Aqui, questão contextualizada para vocês, está na tela. Vou dar uma aumentada aqui. É uma questão exponencial. Questão exponencial porque ele fala assim, ó, o governo está preocupado com a epidemia, não sei o que, em experiências laboratoriais, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população disso aqui. Ó. A população de uma cultura bacteriana, ou seja, de bactérias, é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, a população em função de t. Até tá um nome, se a gente fala assim perceber, mas a gente está sempre falando. Você fala y em função de x. O que vem na sua mente se você fala assim, ah, isso aqui está em função daquilo? Sei lá. É que a gente não usa muito isso, mas a gente poderia usar. Hoje está chovendo em função do céu estar carregado de nuvens cheias, entendeu? De nuvens escuras. Ou seja, as nuvens escuras são a causa de estar chovendo. Só que se a gente fala assim, o y é função de x, então o x é o que gera o y, entendeu? E aqui ele está falando, ó, então, que a população está em função de t. Ou seja, o t, que é o tempo, aqui, ó, em que o t é o tempo, em hora, e p em função de t é a população. A gente lê assim, né? O que está em parênteses a gente coloca em função. Se eu falo assim, a f de x é a mesma coisa que f em função de x, tá? Ou seja, o valor de f depende do valor de x, é isso que eu quero dizer. A função da população, a quantidade da população, depende da quantidade do tempo. Aí ele fala, em relação à quantidade inicial de bactérias, que é 40 mil, após 20 minutos, a população será 1/3 menor, metade menor, 2/3, duplicado ou triplicado. Então, o primeiro ponto é, a gente viu que está contextualizada. Por quê? Porque ele está falando algum contexto de bactérias, algum contexto de biologia, de química, de física, não sei o quê, e você vai ter que adaptar esses dados à fórmula que ele te dá, ou às vezes até descobrir a fórmula. Né? Nesse caso, ele está falando sobre a quantidade de bactérias, a população de bactérias. Então, a gente sabe que a população em função de T é igual a 40 vezes
2 elevado a 3t, só que colocar entre parênteses aqui, ó, t em horas. Tem que ser em horas. Ele me disse aqui, ó, tem o tempo em hora, tá aqui, ó, em hora, tá? Ou seja, agora, na minha maquininha lá que eu coloco, que é a função, eu não estou mais colocando x, eu estou colocando agora t. Eu vou entrar, para cada valor de t que entrar, vai me dar um valor de p, que é de população. Para cada t, um valor de t, Cada t, um valor de p. Vamos calcular, então, no primeiro minuto, que é quando t igual a zero. Eu nem comecei a contar. A gente já sabe que tem que dar 40 mil, né? Já sabe, porque ele falou, ó, inicialmente 40 mil. Mas vamos confirmar. O que significa isso? Significa que p de zero, ó, o meu t vale zero. Substituir no lugar de t, zero. Isso é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes zero. Isso vai dar 40 vezes 2. 3 vezes 0 é 0. Então, 2 elevado a 0, que é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, ficou 40 vezes 1, que é igual a 40. E pronto, beleza, confirmei o que ele está falando. Então, minha população inicial é igual a 40 mil. Só confirmei. Só que agora, ele vai falar sobre uma outra população, que é quando o t vale 20 minutos. Só que o t tem que estar em horas, então a gente tem que converter 20 minutos. Como é que a gente converte isso? Ah, já dá para... Nem precisa fazer conta. Você fazer por regra de 3, mas nem precisa. 20 minutos é igual a 1/3 de hora. Beleza? Pega a hora, divide por 3. 60. 60 dividido por 3 é 20 minutos. Vamos calcular agora que o valor de t vale 1/3. Então, a gente quer calcular o p de 1/3. Ou seja, no lugar de t, coloca 1/3. Isso vai dar 40 vezes... Está muito pequenininho aqui, né? Deixa eu tirar o zoom um pouquinho. E tá bom, né? 40 vezes 2 elevado a 3 vezes, ó, o t aqui, 1/3. Então, isso vai me dar 40 vezes 2. 3 vezes 1/3 é 3 sobre 3, que é 1, né? 3/3 é 1. Então, isso vai dar 40 vezes 2 elevado a 1. Ah, então, aqui, ó, 3 com 3 ficou 1. Então, eu vejo que o meu P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Não precisa nem calcular, né? Aqui é fácil de calcular porque os números são pequenos. Mas dá pra gente saber que é isso que ele está perguntando. Ele não quer saber qual que foi o resultado. Ele só quer saber em relação ao primeiro. Então, duplicou. Ó, o primeiro era 40, está arriscado aqui. O segundo vai ser 2 vezes 40. Portanto, letra D duplicou. Tá bom? A gente nem calculou, não precisa multiplicar. Não, aqui isso aqui é importante eu falar para vocês. Às vezes você vai calculando, assim, maluco, só quer chegar na resposta, mas se chegar na resposta não sabe o que faz, entendeu? Se você calculasse aqui, ia dar 80. Aí você olha para as alternativas e fala 80, mas não tem 80. O que eu faço com isso agora? O que significa isso? O que é isso 80 que eu calculei? Você tem que saber o que você está calculando. Então você lembra que o que ele quer saber é só em relação o segundo comparado com o primeiro, que é 80, que é o dobro, né? Foi duplicado. Vou apagar esse T, porque aqui é 1/3. Então o que me importa saber é somente que foi duplicado. Agora vamos falar uma sobre gráfico, tá? Para montar gráfico. Essa daqui, ó. Essa daqui é do Enem, só que está sem as alternativas para a gente poder montar junto. Tá? Essa foi do Enem de 2021, se eu não me engano. O quadro representa a relação, deixa eu aumentar. O quadro representa a relação entre o preço de um produto R e o seu respectivo imposto devido. O gráfico que melhor representa essa relação é... o quadro representa a relação e ele pede o gráfico. Eu tirei as alternativas aqui para que a gente possa desenhar o gráfico. Tá? Então, se ele está falando, ó, de um produto, do preço de um produto R, vai dar um respectivo imposto, é uma função. A cada preço tem um imposto diferente, então é uma função. Beleza? Cada X me leva a um Y. Cada preço me leva a um imposto. Só que eu tenho que calcular que relação que é essa. Multiplica por 2, soma, eleva ao quadrado, divide, não sei o quê. Eu tenho que calcular essa relação e depois desenhar o gráfico.
Então ele está me falando assim, ó. A gente vai desenhar aqui, deixa eu deixar o gráfico aqui, ó. Deixar o gráfico. Em que o x é o R, que é o valor que a gente vai colocar dentro da máquina. O I é o Y, que é o valor que vai sair da máquina. E será que o gráfico vai ser assim? Vai ser assim? Assim a gente sabe que não pode, né? Porque o mesmo x não pode ser assim. O mesmo x não pode dar 2y, né? Então já está errado. Mas será que ele vai crescer? Será que vai diminuir? Vai reto? Vai ser constante? Vai ter nada? A gente vai ter que calcular isso. Vamos calcular por partes, então. Porque aqui tem 3 partes, ó. Variando o valor de R. Então, a primeira parte. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. Primeira parte. Quando R é menor que 5.000. Quando R é menor que 5.000, nem precisa calcular nada, ele já me diz direto que tem isento de imposto. Ou seja, o imposto é zero. E aqui ó, ele está variando de 5.000, depois 5.000 até 10.000 e 10.000 até 15.000. Então eu vou fazer 3 divisões aqui. Ó. Essa primeira divisão aqui é o 5.000. Essa segunda divisão é o 10.000. Uma última divisão aqui é o 15.000. Aí, pronto. De 5 em 5.000. Então, o primeiro até 15.000 é isento. Então, eu já sei que enquanto for menor que 15.000, vai ser zero. Ó. Meu imposto vai valer zero. Então, o gráfico já começa com uma reta horizontal valendo zero. Não importa o valor de R que eu pego aqui, se for antes de 5.000, já vai ser zero. Só que depois, eu já sei que o I é igual a zero no meu primeiro caso. Tá? No segundo caso, a gente está falando sobre um R que vale de 5.000 até 10.000, contando 10.000. O imposto é 10% de R menos 5.000. Então, eu falo assim, ó, que o imposto é igual a... Olha, presta atenção nas duas palavrinhas que eu vou falar com ênfase, ó. 10% de R menos 5.000. Por que eu dei ênfase aqui, ó? Porque se você fala por normalmente, tá? Muitos por cento da vez, tipo 90% da vez, 80% por aí, é uma divisão. Se você fala de 90, 80% das vezes, é multiplicação, tá bom? Tem as exceções, por isso que eu não falo que é 100% das vezes. Mas, na maioria das vezes, você fala por é uma divisão, de é uma multiplicação. Então, a gente está falando 10%, então 10 dividido por 100, de isso daqui. A primeira coisa que dá para fazer aqui, ó, é o chain time aqui do zero, né? Simplificou, ficou um décimo. E aí vai fazer a distributiva, ó. Esse valor vezes esse, depois esse valor vezes esse, distributiva, chuveirinho. Vai ficar 1/10 de R, vou colocar aqui igual R sobre 10. Multiplicar por 1/10 é a mesma coisa que dividir por 10. Menos o outro vai dar 5.000 sobre 10. Corta aqui, ó, 0 com 0 também. Então, isso vai ser R sobre 10 menos 500. Porque 500 sobre 1, né? 500. Não preciso colocar o 1 embaixo. Então, eu calculei que todo I entre esse intervalo é calculado assim, ó. R sobre 10 menos 500. E o que me lembra isso aqui? O que tem que te lembrar na hora que você olha? Vou até colocar de verde aqui, ó. Vou colocar de verde aqui. Tem que lembrar esse aqui. Que tipo de função que lembra? Função afim. Por quê? Quem que está variando? O x, que no caso é o r. O r que varia, ele tem um intervalo de valor. Só que os outros são fixos, né? Aqui, para cada R que você pega, você tem que dividir por 10. Ou seja, a minha máquina diz que o valor que entra, você divide por 10 e subtrai 500. Então, o meu A vale 1/10 e o meu B vale menos 500. Tá bom? Vou até colocar aqui, ó. O A vale 1/10 e o B vale menos 500. Não pode esquecer desse menos. Bom, o menos também é importante.
Só que se é uma função afim, que tipo de gráfico que vai me dar? Alguém me diz aí, por favor. Alguém comenta aí, digita aí. Que tipo de gráfico que vai me dar? É uma função afim. Positivo operante. Exatamente, sanduíche ish. É isso mesmo. Vai me dar uma reta. Ou seja, eu já sei que aqui ó, no meu gráfico vai ser uma reta. Ó, de 5.000 até 10.000 vai ser uma reta. Só que a questão é, vai ser uma reta assim, ou vai ser uma reta assim, ou vai ser uma reta deitada. Isso que é o lance, entendeu? O que eu preciso fazer então? Eu preciso achar o ponto mínimo, o i mínimo e o i máximo. Porque aí eu achando esses dois pontos, é só ligar os dois com uma reta, entendeu? Qual que é o i mínimo? O i mínimo é quando o r é mínimo. E o r é mínimo quando ele vale 5.000. Então, no lugar de r, eu vou substituir por 5.000. Ó. Então, vai dar 5.000 dividido por 10 menos 500. 5.000 por 10 dá 500 também. Ficou 500 menos 500, que é igual a zero. Ou seja, o meu primeiro valor, quando r vale 5.000, é zero. Então, vou até forçar essa bolinha aqui. É o meu primeiro ponto. Já o i máximo é quando o r é máximo. E o r é máximo, nesse intervalo, é 10.000. Eu coloco 10.000, 1, 2, 3, dividido por 10. Menos 500. Corto zero com zero, então isso vai me dar, aqui deu 1.000, 1.000 menos 500. 1.000 menos 500, igual a 500. Então eu já sei, ó, vamos supor que esse valor aqui vale 500, aqui, ó, o i vale 500. Eu já sei que o meu segundo lugar vai ser, o segundo ponto, né, vai ser assim. Então, ó, eu traço as duas. Pronto, tracei minha reta. E não está tão reta, né? Aí. Está horrível essa reta. Aí, pronto. Já desenhei uma parte do gráfico. Agora, para finalizar com o último. Qual que é o último? É variando de R de 10.000 até 15.000, 500 mais 30% disso daqui, ó. Então, vamos para o meu ponto 3 aqui, ó. 500 mais 30%, então, ponto 3. O I vale 500 mais 30% de R menos 10.000. Ou seja, aqui vai cortar, ó, 0 com 0, ficou 3 terços. Faz a distributiva, aqui e aqui, vou escrever na frente, 500 mais 3R sobre 10 menos 3 vezes 10.000, 1, 2, 3, dividido por 10. Aqui vai cortar também o 0 com esse último 0. E a gente vai chegar que vai dar 500 mais 3R sobre 10 menos 3 vezes 1.000 vai dar 3.000. Menos 3.000. E agora aqui então vai dar, ó, o que for letra eu posso somar, o que for número eu posso somar. Então, letra só tem 3R sobre 10. E aqui menos, porque você tem 500, mas está devendo 3.000, então você vai ficar devendo 2.500. Então vai ser negativo. Pronto, esse aqui que é o meu valor de I, ó. Esse aqui que é o meu valor de I. Calculei a minha função. 3R sobre 10 menos 2.500. Alguém levantou a mão? Ah, não, falta 15 minutos para acabar, né? Deixa eu marcar aqui, para a gente não se perder. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Então pronto, agora o que eu tenho que fazer? Calcular o R máximo e o R mínimo. O I mínimo é tal, o I máximo é tal. Então agora, o I mínimo é quando o R vale 10.000. O I máximo é quando o R vale 15.000. Então, o I mínimo é para R vezes 10.000, então vai ser 3 vezes 10.000
dividido por 10 menos 2.500. E aqui vai ser quando R vale 15.000. Então, 3 vezes 15.000, 1, 2, 3, dividido por 10 menos 2.500. Aqui vai dar, ó, o 10 com o 10 corta, aqui vai dar 3 vezes 1.000, dá 3.000, 1, 2, 3, menos 2.500, e essa diferença dá 500. Já sei que esse é o mínimo. Agora o segundo vai dar, corta também o 10 com o 0 aqui, ficou 3 vezes 1.500 dá 4.500. Menos 2.500, se fizer essa subtração aqui, 4.500 menos 2.500, ó, 4.500 menos 2.000 dá 2.500. Menos 500 vai dar 2.000. Pronto, já sei que meu I mínimo é 500, meu I máximo é 2.000. Aí eu volto lá no gráfico e traço, ó. O meu I mínimo já está até aqui, ó, 500, ó. Então esse aqui já é 500. E o máximo, quando dá aqui, 2.000, ó. Então a reta vai ser assim, ó. Beleza? E aqui dá 2.000. Esse aqui é o 500 aqui. O detalhe é que meu desenho não ficou fidedigno, né? A realidade. Ele deveria ser mais ou menos assim, ó. Assim, assim e mais ou menos assim, ó. Porque essa reta tem uma inclinação maior que essa, porque ela está crescendo a mais, né? Essa aqui tá... A fórmula dessa segunda reta é R sobre 10. Agora a fórmula da terceira reta, cadê? É 3R sobre 10. Então é o triplo. Para cada um que cresce é 3 vezes o outro. Então ela tem uma inclinação maior. Ok? Só para confirmar se eu entendi, então a função ela tem uma forma que no caso da função afim, positivo. Porém a gente pode realizar as operações inversas ficando A dividido por x menos B. A dividido por x menos B. Não. A fórmula é sempre A vezes x mais B. Para a função afim é sempre A vezes x mais B. Só que por que ali apareceu dividido, por exemplo? É porque o A vale 1 sobre 10. Então, quando você pega o x e multiplica por 1/10, é como se você pegasse o x e dividisse por 10. Mas não é que você está dividindo o x por A. Não, você está multiplicando por 1/10, entendeu? O seu A vale 1/10. E aí, o B, não é que você está subtraindo o B. Não, continua sendo somar B. Só que o valor do B é menos alguma coisa. Então, por isso que em vez de você somar, você vai subtrair. Mas a fórmula continua sendo AX mais B, entendeu? Isso aí é muito importante, isso aí, porque quando você vai pegar, se você pegar uma equação do segundo grau, por exemplo, vamos falar assim, tá, vou chutar um valor aqui, importante isso aqui, tá, galera? Ó, importante. Boa dúvida, Gi. Importante isso aqui, ó. Mais 2x menos 3. Vamos resolver essa aqui. O que a gente tem que fazer? Bhaskara, né? Qual que é a primeira coisa? Delta. Quem que é delta? Menos, b ao quadrado menos 4ac. Vamos resolver aqui, ó. Quem que é o b? O b é o que está multiplicando o x. Quem que é? É o 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem que é o a? Menos 1, ó, tá vendo? Porque aqui tem um menos 1, então vai ser menos 1. Vezes c. Quem que é o c? Menos 3. Só que a equação geral é ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você vai me dizer, então essa aqui está errado, né? Essa aqui seria menos ax ao quadrado mais bx menos c. Não. A equação continua sendo essa daqui. O que muda é que o valor de a é menos 1. O valor de b é 2 e o valor de c é menos 3. Então, a fórmula continua sendo a mesma. O que muda é os valores das respectivas letras. Então, dá pra gente matar mais uma. Vamos matar mais uma aqui, ó. Gente, essa aqui eu resolvi sem ler o enunciado, tá? Aí é ótimo porque eu já consigo passar para vocês esse bizu. Bizu, para quem não sabe, é macete, dica, tá bom?
Aqui, ó, sem ler o enunciado. Vejo que tem uma reta. Vamos lá, ó, tem uma reta. Então, você já imagina, ó, isso é uma função afim. Sem ler o enunciado, tá? Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Aí você olha, bom, o eixo X está em mês. Deixa eu aumentar aqui, ó. O eixo X está escrito em mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O eixo Y está escrito porcentagem com relação à capacidade máxima. Está ruim aqui, mas é isso que está escrito. Porcentagem em relação à capacidade máxima. Se ele está falando nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês? Então, vai continuar aqui, ó. Para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade, então, ou seja, a porcentagem aqui tem que estar zero. É isso que está perguntando. Então você já pensa, provavelmente eu vou ter que encontrar o prolongamento dessa reta aqui, ó, vai chegar no zero. Aí, você tem essa interpretação. O que você vai fazer agora? Aí você lê o enunciado, para ver se não tem algum detalhe que vai mudar a conta. Então, às vezes você tem que multiplicar por alguma coisa, às vezes tem que somar, às vezes tem que considerar algum valor ou desconsiderar. Então, aí você volta para o enunciado para ter certeza que não está fazendo cagada, entendeu? Mas vai direto para o comando da questão, olha para o que você tem, imagina o que é, depois você vai para o enunciado. Porque você já vai para o enunciado com o seu olho procurando alguma coisa específica, entendeu? A boca secou do nada. Então, ó, beber uma água aqui. Um dos grandes desafios do Brasil, gerenciamento dos recursos naturais, sobretudo histórico. Existe uma demanda crescente por água, gerenciamento ao nível de água. Olha lá, aí pronto. Aqui é contextualização. Até aqui é blá blá blá. A partir de aqui começa, ó. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Opa, tá aqui. Suponha que essa tendência linear, se é linear, função afim, uma reta, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Então, de fato, o que eu estava em mente, de fato, que deve acontecer. E aí, então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o valor que vai me dar quando é zero, né? Só que qual que é a tensão desse gráfico que a gente tem que ter? É que ele não começa no zero, ó, o gráfico começa em 1 e começa em 5. Se eu fosse redesenhar esse gráfico, seria assim, ó. Aqui seria algum valor que eu não sei, não é o 30, aqui está 30, mas não é o 30 porque aqui é no tempo zero, ó. O 30 estaria aqui, ó. Aqui quando é 1, o 30 estaria aqui, ó. Entendeu? Porque o gráfico não está começando no zero, está começando no 1. E aqui é o que ele quer saber, o tempo. E o 6 está aqui, ó. O 6 vale 5%. Você quer saber esse período aqui até chegar no zero. Como é que eu vou olhar isso, pessoal? Ó, é só ver que daqui, ó, ele variou de 30 até 10, ele variou 20. Em quantos meses? Em 5, ó. Aqui, 1 mês, 2, 3, 4, 5. Então, ele variou 20 em 5 meses. Em 5. Se ele varia 20 em 5 meses e ele terminou no 5%, quanto que ele vai variar mais os outros 5? Então, ele precisa variar 5% em X meses. Entendeu? Tudo os 20% foi em 5. Faltando 5%. Então, é mais o X. Então, a gente pode fazer que vai ficar... deixa eu pensar aqui, eu estou pensando uma coisa aqui. São os últimos... Ah, tá. Agora que eu vi, ó. Já tinha caído na pegadinha, ó. Não é 5, aqui tá 10, ó. Aqui tá 10, não é 5. Aqui tá errado, aqui é 10. Eu já ia cair na própria pegadinha. Que é 10. Porque quando deu 6 meses, ele acabou em 10. Ó. Entendeu? Ou seja, o x, se daqui para cá foi a metade, você dividiu por 2.
o x é igual a 5 dividido por 2. É 2,5 meses, ou seja, 2 meses e meio. Entendeu? Se você fizer a regra de 3 aqui, ó, multiplicar cruzado, vai dar 20 vezes x igual a 10 vezes 50. Então, A foi 2 meses e meio. Está fazendo pela linearidade. Deu cada mês, a variação é a mesma. Então tá bom, beleza. Muito obrigado, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda no meu privado ou manda lá nos stories, lá, responde o meu story, que aí eu tiro a dúvida mais específica de vocês. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo carinho aí. Se você quiser participar de um aulão gratuito desse, fica de olho no meu Instagram, que tá aí na descrição, porque eu vou postando as aulas por lá. Se você quiser aula particular também de matemática, física ou química, quiser uma mentoria para o seu vestibular aí, é só me chamar também lá no Instagram. Tá aqui na descrição e não se esquece de inscrever nesse canal.